O fato de Deus saber de tudo e de Deus ver tudo te amedronta? Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Nesse e nos próximos vídeos, eu vou utilizar falas de Jesus que aparecem no Evangelho de João e que nos ajudam a refletir sobre o ano que entra. O que Jesus tem a nos dizer para 2026? Me acompanhe. Eu leio agora o texto no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 47 ao versículo 50. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. O capítulo 1 do Evangelho de João é dividido em dois grandes blocos. O primeiro é um prólogo, onde Jesus é introduzido como a palavra de Deus, o Logos eterno, a sua vinda ao mundo. E o segundo bloco, o grande bloco nesse capítulo, apresenta várias pessoas em contato com Jesus e reagindo à presença de Jesus Cristo. Dentre elas, a principal é João Batista. João Batista reforça as afirmações do prólogo, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para além de João, há outras pessoas que aparecem conversando com Jesus Cristo. Entre elas, Natanael, que está no texto que nós lemos agora há pouco. Como é que Natanael sabe sobre Jesus? Os amigos falam de Jesus para Natanael, despertam a sua curiosidade e o levam até Jesus Cristo. Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus lhe diz: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Bem, obviamente Natanael fica assustado, afinal ele não conhecia Jesus e também Jesus não o conhecia. E ele pergunta como que Jesus o conhecia, como que Jesus sabia dele. Jesus não responde. E Jesus aumenta ainda a perplexidade de Natanael com uma segunda afirmação, dizendo: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E isso revela um conhecimento sobrenatural. Jesus conhecia sobrenaturalmente Natanael. Natanael fica extremamente espantado a ponto de dizer para Jesus: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Isso está de acordo com aquilo que o prólogo em João e também com aquilo que João Batista dizem de João. Então, Natanael corrobora aquilo que já foi dito sobre Jesus Cristo anteriormente. Como complemento, Jesus diz a Natanael: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Imaginem um assombro maior ainda de Natanael diante daquilo que Jesus lhe diz. Jesus conhecia a vida de Natanael, e aqui a gente tem uma amálgama, uma mistura da natureza humana e divina de Jesus. Jesus, como homem, encontra-se com Natanael e conversa com ele, mas como Deus, ele tem esse conhecimento sobrenatural de tudo que Natanael fazia e aquilo que Natanael era, inclusive. Isso assustou Natanael, como a gente já falou. Isso assustaria a mim e a você, obviamente. No entanto, uma questão que a gente tem que se perguntar é se o texto bíblico quer falar simplesmente isso, que Deus, em Jesus, conhece a gente profundamente. Tipo assim, é como se Jesus dissesse: olha, não apronte porque eu sei tudo que você faz. Isso, claro, trouxesse bastante medo para nós. Não é esse tipo de conhecimento que o Evangelho de João está falando que Jesus tem da gente. Pelo contrário, o conhecimento que Jesus tem de mim e de você é um conhecimento relacional, é um conhecimento pessoal. Quando Jesus diz que nos conhece, na realidade ele está dizendo que ele está próximo de nós, que ele nos acompanha. E mais do que isso, que ele quer se relacionar com a gente. É isso que ele faz com Natanael. Quando ele fala com Natanael que o conhece, fala de detalhes da vida de Natanael, Jesus está dizendo: eu quero estar com você e eu quero que você esteja comigo. Na sequência do Evangelho, Natanael se transforma num discípulo de Jesus.
Lá no finalzinho do Evangelho, no capítulo 21, quando Jesus está ressuscitado e aparece para os discípulos no mar de Tiberíades, o texto diz que Natanael está entre eles. Portanto, ele foi um seguidor de Jesus até o final. O que Jesus nos diz para o ano que está entrando? O que você acha que Jesus tem a nos dizer para 2026? Enfim, tantas coisas. Mas eu queria destacar esta passagem bíblica, este encontro dele com Natanael. O que Jesus tem a dizer para o próximo ano, para nós, é que ele nos conhece em profundidade. Ele conhece a mim e a você. Ele nos vê, ele nos acompanha. E sabe, mais do que isso, ele diz que por estar conosco, ou ele diz que está conosco porque nós precisamos dele. Então Jesus não nos assusta, mas o fato dele nos conhecer significa que ele nos ajuda e está ao nosso lado. Ele diz que ele nos conhece intimamente, que por isso ele sabe que a gente precisa dele. Talvez a gente nem tenha muita consciência, mas ele sabe que a gente precisa dele. Ele nos diz que aconteça o que acontecer no novo ano, ele estará ao nosso lado. Ele nos ajudará nas nossas fraquezas, ele nos ajudará a decidir, ele nos ajudará a suportar as dores e os problemas, ele nos ajudará naqueles momentos em que as forças se vão e ele estará conosco nos nossos momentos de alegria. Se nesse ano de 2025, que acabou agora, recentemente, a gente andou com Jesus, a promessa é maior ainda. É aquilo mesmo que ele disse para Natanael, que nós veremos coisas maiores do que estas. Ou seja, adaptando para a nossa vida, em 2026 nós veremos coisas maiores do que aquelas que a gente viu em 2025. Para isso, basta que a gente creia. Basta que a gente creia que ele está conosco. Basta que a gente creia que ele quer estar conosco. Basta que a gente receba Jesus ao nosso lado. Basta que andemos com ele em 2023.